vídeo da Naomi comigo. I know everything has its time, and you cannot compete with destiny, is what I say. What I thought I wanted when I was younger, it wasn't my time to have. I wanted to work with Calvin Klein. I did the fashion shows, but I never did the ads. So it took me 34 years to do an ad. And I said, okay, it's okay, that's my time. Quando eu vi a Naomi contando essa história, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. A Calvin Klein nunca foi uma marca que me atraiu muito e tem motivo. Eu fui uma adolescente, na verdade eu passei uma boa parte da minha vida, até os meus 16 anos, com uma pessoa muito acima do peso. E o público da Calvin Klein, a propaganda que eles fazem, os comerciais que eles fazem, jamais foram para pessoas como eu. Então nunca tive atração por procurar saber mais sobre a marca ou querer ter uma peça da Calvin porque eu sabia que não ia ter meu tamanho. Então realmente eu criei um distanciamento e nunca dei muito ibope. A Calvin sempre se colocou num lugar de uma marca minimalista e extremamente sensual e casual ao mesmo tempo. É como se fosse realmente um estilo de vida. E eu, por não me encaixar nesse estilo de vida, eu criei esse tal desse distanciamento. Eu não era o público-alvo da marca. Na minha cabeça, para você usar Calvin Klein, você tinha que ser alta, magra, rica, branca, mas a gente fala mais sobre isso depois. E isso é proposital. O nome disso é posicionamento de mercado. Mas essa declaração da Naomi, que é uma das modelos mais bem-sucedidas da história da moda, traz uma verdade bem controversa à tona. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você gosta de vídeos como esse, se você gosta de vídeos mais longos, me conta aqui nos comentários pra ver se eu trago mais vídeos nesse formato, vídeos mais sérios, falando de assuntos um pouco mais profundos. Vocês podem me falar aqui que aí eu faço mais. Agora vamos falar sobre Calvin Klein, o minimalismo, o legado e as controvérsias. Calvin Richard Klein nasceu em 19 de novembro de 1942, em Nova York. Ele se formou no famoso Fashion Institute of Technology em 1962. E depois de trabalhar por algum tempo em algumas lojas, ele se juntou com seu amigo Barry para abrir o que hoje nós conhecemos como a Calvin Klein em 1968. I've always known from the time honestly, about 5 or 6 years old, exactly what I wanted to do. My mother loved clothes, and she dressed us really well, and my grandmother made clothes for people. By the time it was time for high school, I knew it was going to be fashion, and then I knew I'd go on to a college that specialized in fashion as well, and couldn't wait to get out into the industry. O investimento inicial foi de $10 mil, o que é até pouco se a gente pensar em outras marcas desse mesmo nicho, e no início eles vendiam apenas casacos e roupas femininas. O grande diferencial da marca era esse design mais minimalista, que ao mesmo tempo era casual e refinado. A sua primeira coleção chamou a atenção de uma grande loja de departamentos, chamada Bonwit Teller, que comprou a sua primeira coleção e se tornou um grande sucesso nas vitrines. E o sucesso foi tão grande que no ano seguinte, em 1969, eles já apareceram na capa da Vogue. E, mais ainda, na September Issue. A September Issue é a edição de setembro. E ela é muito importante porque ela fica ali entre o verão e o outono. E é essa edição que vai definir os padrões de consumo, as tendências e as marcas que vão ficar em evidência naquela nova estação. Então, assim, você tá nessa September Issue é um grande privilégio. Então você já começou a se metendo o pé na porta. Mas esse início foi apenas um prelúdio da ascensão meteórica que a marca iria ter nos anos 70. Calvin Klein já estava estabelecido no mercado de moda feminina, mas ele tinha uma visão para ir muito mais longe. Em 1974, a marca introduziu o que ficou conhecido como a Revolução do Denim, uma peça que antes era considerada extremamente casual para momentos de descontração e uma peça relativamente simples se tornou um artigo de luxo nas mãos de Klein. O conceito era super simples, era um jeans bem acabado, de boa qualidade e com o logotipo da marca no bolso traseiro, que hoje já é uma coisa assim, comum, todas as marcas fazem isso, mas na época era novidade. E esse jeans agora saiu do patamar de roupa do dia a dia e se tornou um símbolo de status. É como se você tivesse criado uma comunidade de pessoas descoladas. E é interessante porque nessa época o status quo era o quê? Jeans pintados, bordados, coloridos, e a Calvin Klein foi totalmente de encontro a isso, com designers super minimalistas, super simples, mas mesmo assim eles conseguiram ser bem-sucedidos. E sim, isso poderia ter dado muito errado, foi um risco, mas no caso deles foi o que fez com que a marca se destacasse entre as outras. Não era só mais uma marca, era a marca, era o jeans. Não tinha como confundir. From the very beginning, the clothes were always minimal. The clothes were always pure.
I mean, I don't like a lot of decoration, and I just don't think it's modern. And I think paring anything down to its purity and the essentials is very difficult to do, and ultimately, I think helps make people look really beautiful. Mas a verdade é a seguinte, não dá pra falar de Calvin Klein e não falar de marketing. Como essa é uma das minhas expertises, vamos falar sobre isso. Lembra do que eu falei no início do vídeo? Essa é uma marca que tem um público-alvo muito bem definido. Dito isso, eles faziam campanhas voltadas justamente para esse público. Você quer se tornar uma top model? É só comprar uma Calvin. Pra você ter uma ideia, em 1978, essas campanhas já chamavam a atenção justamente por trazer uma sensualidade de uma forma que nunca tinha sido vista antes. Era muito provocante. E Calvin, o designer da marca, sabia muito bem que se ele quisesse que sua marca fosse longeva e que ela fosse um sucesso, ele teria que deixar de ser uma marca e se tornar um estilo de vida. E foi justamente isso que foi feito. Ao contrário de muitas marcas que apostavam numa beleza tradicional, Klein vinha com uma ideia de ousadia e provocação extrema. Ele foi, na verdade, um dos primeiros designers a perceber o poder do erotismo na publicidade de moda. O marketing focava na ideia de que o desejo pelo produto estava diretamente ligado ao desejo pela imagem associada a ele. E hoje em dia isso é tão comum, mas na época era novidade. I have a quote. I don't hard sell anything. My attitude is if you want to sell jeans, don't talk about them. Então, de forma simplificada, você não estava comprando um jeans, você estava comprando a Brooke Shields, mas espera aí que a gente vai chegar nesse assunto. As campanhas eram altamente cinematográficas, com fotografias em preto e branco e com foco na estética minimalista. Elas também eram muito provocativas e por isso sempre acabavam se tornando notícia na mídia, o que trazia ainda mais propaganda gratuita para a marca. É aquela coisa, você me odeia, mas você não consegue parar de falar de mim. Mas a pergunta é, até que ponto você deve ir para viralizar? Essa é uma discussão que a gente tem muito hoje em dia por conta das redes sociais e porque todo mundo tem em busca dos seus 15 minutos de fama, mas a Calvin Klein fez mais ou menos isso lá atrás. E agora nós vamos falar sobre a controversa campanha estrelada pela Brooke Shields em 1980. Ela foi contratada pela marca para fazer uma propaganda de jeans. No comercial, Brooke dizia a famosa frase: "Nada vem entre mim e meus Calvins". Esse foi apenas um dos clipes que foram gravados e todos eles vinham com mensagens provocadoras ou ambíguas. O que particularmente eu não acho que seria um problema se a Brooke não tivesse apenas 15 anos quando isso foi gravado. Isso criou uma revolta tão grande que virou um tópico de discussão em toda a mídia americana e algumas redes de televisão se recusaram a passar o comercial. Mas como em qualquer campanha polêmica, isso trouxe apenas mais atenção e fama para a marca. E para você ter uma ideia, a gente tem aqui os números e as vendas naquele ano, por conta dessa propaganda, aumentaram 300%. A Brooke disse recentemente que essa campanha foi muito positiva para a carreira dela como atriz, mas eu e Yara, na verdade, eu fico com um gosto meio amargo na boca. Eu queria saber o que vocês acham disso. Mas os anos 80 chegaram e com eles veio a grande expansão da marca. Eles cresceram muito nessa década e tornaram-se desejados internacionalmente. Primeiro, nós tivemos o perfume Obsession em 1985. Assim como seus produtos de vestuário, a campanha publicitária de Obsession foi profundamente sensual, com fotos que causaram mais polêmica. O perfume se tornou um sucesso absoluto, transformando-se em um dos aromas mais vendidos do mundo e consolidando a Calvin Klein como uma marca que sabia vender muito mais do que moda. Era um lifestyle. In your Obsession ad for print, we see two naked women sort of wound around one another a little bit, and there seems to be a naked man sort of in the picture as well. Is it to shock? No, it's not to shock, but it's certainly to be noticed. I mean, what the hell is the point in advertising in a magazine if there are 700 pages and someone's just going to flip through it and not see it? I mean, we want it to be noticed. E foi nessa década também que eles começaram a vender roupas íntimas, olha só. A ideia de vender roupas íntimas minimalistas e de altíssima qualidade com a logo bem à mostra se tornou uma tendência. A marca conseguiu um feito inacreditável, que foi tornar peças tão simples, tão básicas em um artigo de luxo muito desejado. E as fotos também eram bem icônicas, diga-se de passagem. Eles sempre chamavam os maiores sex symbols da época para fazer as campanhas, e eles faziam algo muito diferente de outras marcas, que é
focar mais na figura masculina do que na feminina, o que até então não era a norma. Acho que de todos os anos que a gente falou até agora, os anos 90 foram os mais icônicos. Porque a marca deixou de ser uma marca, virou um fenômeno cultural mesmo, e eles se apropriaram de figuras muito importantes da época para crescer ainda mais. Do que é que eu tô falando? Da campanha que estrelava a modelo Kate Moss e o ator Mark Wahlberg. Foi um sucesso instantâneo. E te digo mais, eles se aproveitaram e muito da estética heroin chic que a Kate tinha, e que faz todo sentido com o público deles. Foi genial? Foi. É problemático? Também, mas a esse ponto a gente nem se choca mais. Só um parênteses aqui, heroin chic foi um estilo popularizado pela moda no início da década de 1990, caracterizado por pele clara, olheiras, traços emaciados, androginia e cabelo oleoso, traços associados ao uso de heroína e ou outras drogas. E foi aqui que a publicidade deles começou a ser mais discutida, e não no bom sentido. A gente começou a se perguntar se essa tática não chegava nos limites da exploração sexual. Eu acho isso tão interessante porque quando eu tava fazendo a pesquisa para esse vídeo, eu encontrei alguns materiais e eles foram gravados há 30, 40 anos atrás, e até eu, que estou em 2024, me choquei com as imagens. Então, imagina quem tava ali naquele momento. Deve ter sido um choque cultural muito grande. Mas os anos 2000 estavam chegando e com eles vieram grandes mudanças. Em 2003, após décadas à frente da marca, Calvin Klein vendeu a sua empresa para o grupo Philips Van Heusen Corporation por aproximadamente 430 milhões de dólares. Com isso, ele deixou o controle criativo da marca e ela começou a ser comandada por outros designers. E a partir daí, a marca começou a enfrentar novos desafios, como por exemplo as mudanças das tendências de mercado e também o crescimento das fast fashions. Para continuarem relevantes, eles investiram em campanhas cada vez mais ousadas e chamando as celebridades mais desejadas do momento. Sim, desejadas, porque a fama é importante, mas o apelo sexual tem que ser maior ainda. E agora eu vou falar aqui um pouco da minha experiência. Eu fui uma adolescente nos anos 2010 e eu nunca vou esquecer do dia que eu tava no shopping aqui em Salvador. Isso era 2015. E eles tinham acabado de fazer aquela campanha com o Justin Bieber, e eles colocaram um banner gigantesco no shopping. As meninas passavam, gritando, tirando foto. É realmente assim, você sair, você fazer uma campanha para Calvin Klein é um momento da sua carreira e que cria realmente muita comoção para quem é fã daquela celebridade e muito engajamento também. E o que é mais engraçado é que a Skims, que é a marca da Kim Kardashian, faz isso hoje. O que só mostra que nada é novo, né? Tudo se copia, tudo se transforma, e é uma marca que também está sendo muito bem sucedida no mercado de luxo. Mas agora eu preciso tocar em alguns pontos importantes da história da marca que não podem passar despercebidos e que são um ponto desse vídeo. Historicamente falando, uma das maiores controvérsias e uma das maiores reclamações que a Calvin Klein recebeu ao longo dos anos foi a falta de diversidade de suas campanhas, especialmente nos anos 80 e 90. A marca costumava chamar apenas modelos brancos e com os padrões de beleza convencionais, o que com o tempo foi gerando mais críticas. Em particular, a marca foi criticada por algumas organizações por não incluir modelos negros ou de outras etnias em suas campanhas principais, o que levantou preocupações sobre o exclusivismo em uma marca que tinha um impacto cultural tão grande. E é aí que entra a história com a Naomi. Veja bem, ela foi uma das modelos mais famosas, mais icônicas, mais talentosas dos anos 90, e ela sim fez passarela para Calvin, mas ela nunca foi chamada para fazer nenhuma campanha, mesmo sendo tão querida, mesmo sendo super talentosa e mesmo querendo isso. E foi apenas em 2019 que ela foi chamada para estrelar numa campanha da Calvin. Por mais que ela não se sinta ofendida com essa situação, eu particularmente acho isso bem triste, e que bom que a marca tá mudando de posicionamento, e a gente vê isso até pelas próprias redes sociais deles, que hoje tem um casting muito mais diverso. Ufa! Chegamos até o final. Eu queria muito falar da Calvin porque é uma marca muito icônica e aquele clipe da Naomi me deixou muito curiosa e eu tive que pesquisar mais a fundo. Eu sei que esse vídeo também ficou mais longo do que o de costume, então se vocês preferem vídeos mais curtos ou se vocês querem mais longos do que esse aqui, me contem nos comentários para eu poder ter uma noção e fazer vídeos melhores para vocês. Muito obrigada por ter chegado até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo e eu te vejo no próximo. Um cheiro!